Hello guys, how are you today? Hoje nós teremos a nossa primeira aula gravada e a segunda em geral, porque a primeira aconteceu ao vivo e se você não estava presente, não se preocupa porque ela já foi postada no Google Sala de Aula e você pode estar conferindo quantas vezes você quiser, igualmente as aulas gravadas. In today's class, we'll see greetings in the alphabet. Então, dando seguimento ao conteúdo que a gente viu anteriormente, hoje nós vamos ver alguns cumprimentos e o alfabeto. O conteúdo anterior foi apresentado o Introducing Yourself, que é basicamente a nossa apresentação. Como a gente pode se apresentar para outra pessoa ou como uma pessoa pode se apresentar para nós. Mas a gente sabe que para iniciar uma conversa, uma apresentação, algum tipo de comunicação, nós precisamos cumprimentar as pessoas antes, não é isso? Nós temos que dizer um olá, um oi, ou até mesmo perguntar como a pessoa ela está, como ela está se sentindo, o que está acontecendo na vida dela naquele momento. Então, especialmente hoje, a gente vai ver algumas saudações ou cumprimentos, como você quiser chamar, que são traduzidas para o inglês como greetings, tá? E ela sempre vai ser o primeiro passo, obviamente, para iniciar uma conversa igualmente no português. Aqui, a gente vai ver algumas saudações de chegadas. A gente vai ver primeiro as saudações de chegada e logo em seguida, embaixo, nós vamos ver algumas perguntas que podem ser feitas logo após essas saudações de chegada. Começamos com hello, hello, hi, hi, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, nice to meet you, nice to meet you, welcome, welcome. Antes da gente prosseguir, né, com as perguntas que eu falei que poderiam ser feitas logo depois da gente falar as saudações de chegada, eu queria explicar um pouquinho a pronúncia para vocês de good. Quando a gente vai pronunciar good, a gente pronuncia com o som do U. Os dois O basicamente vai ter o som de U. Então a gente vai falar good morning, good afternoon, ok? O D, ele também vai ter a pronunciazinha um pouco mais leve, tá? Quase impronunciável. Good morning, good afternoon. Agora, com as perguntas, nós temos how are you? How are you? What's up? What's up? How are you feeling today? How are you feeling today? Uma coisa importante, né, para ser falado para vocês, que é para vocês entenderem, que é what's up é um cumprimento informal. A gente vai usar ele quando a gente quer cumprimentar alguém informalmente. Então, é bom vocês usarem what's up quando você tem intimidade com alguém, ok? E se nós temos perguntas, nós temos respostas. E para isso eu trouxe para vocês como responder as perguntas que nós vimos anteriormente. Para dizer que a gente está bem, a gente pode dizer fine ou good. Fine ou good. Very good. Very good. Great. Great. Really good. Mas a gente sabe que nem todos os dias nós vamos estar bem. Então, a gente pode responder bad, bad, very bad, very bad, really bad, really bad, not so good, not so good. E lembra que na última pergunta nós vimos How are you feeling today?
A gente pode responder essas perguntas usando outras expressões, que são elas I'm tired, I'm tired, I'm busy, I'm busy, I'm sick, I'm sick, I'm nervous, I'm nervous, I'm happy, I'm happy, e I'm sad, I'm sad. E aí, para finalizar esse tópico de greetings, a gente vai ver agora saudações de despedida, que obviamente a gente vai utilizar quando a gente for encerrar a conversa com alguém. Então, nós temos aqui good night, bye, bye, goodbye, goodbye, see you, see you, see you later, see you later, see you tomorrow, see you tomorrow, see you soon, see you soon, take care, have a nice day, have a nice day. Antes de darmos seguimento ao nosso conteúdo, eu queria chamar a atenção de vocês na pronúncia da palavra later e na frase take care. Por quê? Quando a gente vai pronunciar later, a gente percebe que não pronunciamos o T daquela forma que costumamos pronunciar no português. O T, nesse caso, ele vai ter um som da letra R. Later. Later, see you later. Então, quando vocês forem pronunciar, nesse caso a palavra later, vocês pronunciam com som de R. E na frase take care, eu chamei a atenção de vocês porque é muito comum no inglês ter a junção de duas palavras. E é o que aconteceu nessa frase. O finalzinho de take tem o mesmo som do início da palavra care. Então, elas se juntaram e tiveram o som de como se fosse uma só palavra, tá? Take care. E isso aconteceu para que fluísse melhor a frase e não houvesse aquelas pausas desnecessárias, como take care. Vocês sabiam que há duas formas de dizer boa noite em inglês? Nós temos good evening e good night. Ambos significam boa noite, mas vão se diferenciar no momento da noite e a intenção que será falada. Então, nós vamos utilizar good evening quando a gente chega em algum lugar e cumprimenta as pessoas no finalzinho da tarde ou no iniciozinho da noite. Enquanto good night a gente vai usar quando vamos embora de algum lugar ou até mesmo antes da gente dormir. Vamos imaginar a seguinte situação, que o J-Hope acaba de chegar em um jantar na casa dos outros membros do BTS no finalzinho da tarde e ao falar com as pessoas ele vai desejar uma boa noite falando good evening. Mas quando ele decide ir embora e ele decide se despedir dos outros membros, ele vai dizer good night. Com isso a gente pode concluir que good evening é como a saudação de chegada e good night uma saudação de despedida. Avançando agora para o próximo tópico, nós vamos conhecer o alfabeto, que é um dos assuntos básicos que todo estudante de qualquer língua deve conhecer, porque assim como os números, as cores, os dias da semana, os pronomes e dentre outros assuntos, vamos perceber que as letras também são utilizadas com frequência no inglês, assim como no nosso idioma. O alfabeto inglês, ele também contém 26 letras, mas sua pronúncia é diferente do português, e nós vamos checar isso agora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Mais uma vez para vocês conferirem a pronúncia e os sons das letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Z. E agora que a gente já conhece a pronúncia dessas letras, né? A gente vai agora chamar a atenção ao pronunciar algumas letras. E vamos começar com a pronúncia do T e do D, que é um som seco, ou seja, quando a gente fala dia, a gente percebe que tem um chiado, tio e dia. Tem alguns estados do Brasil que a gente vai perceber a pronúncia da letra D e da letra T com esse tom mais seco. Por exemplo, se eu não estiver enganada, em Pernambuco as pessoas costumam falar dia ou tio, sabe? Eu não sei se vocês já perceberam isso, com certeza já percebeu porque é um sotaque bastante forte e ele é bem parecido com o som da pronúncia dessas duas letras. Outra observação é a pronúncia do M e N, que a diferença é bem sutil. Elas são pronunciadas com o som da língua portuguesa, mas retirando aquela letra E que a gente costuma falar no finalzinho. M e N. Aí a gente retira a letra E e vai falar M e N, ok? Eu acho que ficou claro a pronúncia de algumas letras. No YouTube há várias músicas infantis em que a gente pode estar conferindo a pronúncia do alfabeto. E vocês podem repetir os vídeos, ouvirem essas musiquinhas quantas vezes vocês quiserem, até mesmo para facilitar o entendimento de vocês nesse tópico que são as pronúncias e o conhecimento dos sons das letras do alfabeto em inglês. Para finalizar o nosso conteúdo de hoje, a gente sabe que há a possibilidade de precisarmos soletrar o nosso nome ou perguntar isso para alguém, além de existir ocasiões em que serão necessárias soletrar algumas siglas. Mas como a gente pode perguntar isso em inglês? Quando nós queremos saber como se soletra o nome de uma pessoa, nós perguntamos How do you spell your name? Mais devagar para vocês perceberem como se pronuncia. How do you spell your name? How do you spell your name? Isso é quando a gente quer saber o nome de outra pessoa. Mas quando a gente quer saber de uma palavra específica, a gente usa how do you spell mais a palavra específica. Ok? Agora que chegamos ao fim da nossa aula, queria saber se ficou alguma dúvida referente ao nosso assunto. Porque caso tenha ficado, vocês vão anotar para o nosso plantão de dúvidas ou perguntar na aula ao vivo, que acontece todas as quarta-feiras. Se vocês preferirem também, tem a opção de mandar mensagem particular para o professor também lá no sala de aula. O importante é que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, né? Não importa a quantidade, pode ser uma, pode ser duas, pode ser várias, mas o importante é vocês tirarem todas as dúvidas para não atrapalhar o aprendizado de vocês, certo? É isso!
So until the next class, bye!